No vídeo de hoje eu vou falar um pouco assim do aspecto psicológico da mudança de país. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e me lembrou muito o meu início aqui e algumas coisas que mesmo eu até tendo já algum conhecimento sobre isso, eu na época não pensei, porque a gente não pensa mesmo. E aí eu queria fazer um vídeo que eu acho muito interessante, essa reflexão e esse conhecimento também, né? Eu fiz conteúdo durante muito tempo para uma pessoa que trabalhava com neurociência, que falava muito desses assuntos, então tudo que eu vou falar aqui é baseado muito nesse tempo que eu trabalhei, né, escrevendo sobre isso, revisando conteúdo, publicando conteúdo com uma pessoa, uma terapeuta, na verdade, que falava muito desses assuntos. E é uma parte que eu acho que se aplica bastante para a vida lá fora, para as experiências que a gente passa, principalmente o início, quando a gente muda de país, que é bastante difícil. E por que é difícil? É uma questão até meio fisiológica, é isso que eu queria trazer aqui hoje. Talvez o início da conversa pareça assim muito abstrato, talvez pareça um papo muito louco, mas fica até o fim que vocês vão ver que faz todo sentido. O cérebro da gente é o órgão que gasta mais energia no corpo inteiro, porque também é o órgão que está controlando tudo que acontece no corpo. Então ele tem a função vital de controlar você respirar, o coração bater, fazer digestão, tudo, né? Ele comanda tudo isso, a gente já sabe. Mas também tem que controlar todas as funções cognitivas, pensar, guardar memória, né, tudo. Tomar decisões, perceber as coisas, enfim, toda essa parte que a gente não pensa, né, racionalmente. A gente não para e fica pensando em tudo que a gente faz o dia inteiro, mas essas coisas estão sendo organizadas e comandadas pelo cérebro. Então é um órgão que gasta muita energia. E como é um órgão muito inteligente, o que ele faz? Ele procura uma maneira de economizar energia o máximo possível. Então é o efeito andar de bicicleta. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você tem que ficar pensando que agora você tem que fazer um movimento para você conseguir manter o equilíbrio, você tem que girar a perna para poder pedalar. É tudo muito manual, né? Você pensa muito no detalhe para fazer. Com o tempo, você aprende a andar de bicicleta e você não pensa mais, você só monta na bicicleta e vai. Você está pensando na morte da bezerra e pedalando, você não precisa pensar para fazer isso, né? Aparentemente. Então, isso é como o cérebro faz para economizar bateria, vamos chamar assim, né? Então, ele transforma algumas coisas em automático, mas principalmente ele cria rotinas. Então todo mundo tem, por exemplo, a rotina de manhã, que normalmente é uma de segunda a sexta e outra de final de semana, mas todo mundo tem normalmente a mesma rotina. Levanta, uns levantam, vão direto tomar banho, outros não tomam banho de manhã, mas vai lavar o rosto, escovar o dente, fazer xixi. Isso são coisas que acontecem mais ou menos igual andar de bicicleta. Você não pensa mais, você levanta, já está no automático. O famoso piloto automático. Só que o que a gente não percebe é que esse piloto automático, ele existe para muito mais coisas na nossa vida. Inclusive, a nossa rotina, não só a rotina de eu levanto todo dia de manhã, tenho esse meu momento banheiro, aí eu desço para tomar café da manhã e saio para o trabalho, e trabalho o dia inteiro, quando dá um certo horário volto para casa, janto, faço tal coisa. Não só essa rotina, mas a rotina, por exemplo, de viver em um país, numa condição onde as coisas são mais fáceis, ou são mais difíceis, ou são apenas diferentes, isso também é como se fosse uma espécie de rotina no cérebro da gente. Para ficar mais claro e entender onde eu quero chegar, essas rotinas são uma certa maneira que o cérebro acha não só de economizar energia, mas de se sentir seguro, porque dentro dessa rotina você já sabe o que vai acontecer depois. Então não cria um sentimento de vazio ou de, meu Deus, tenho que pensar no que eu vou fazer. Não, o cérebro já sabe, você já sabe o que vai acontecer depois. Depois que eu sair do trabalho eu vou vir para casa, já sei disso, não preciso pensar. É parte da minha rotina. Isso é também, de certa forma, aquilo que a gente chama de zona de conforto. Porque dentro daquilo, não importa se é fácil ou se é difícil, não importa se é a rotina que eu tinha anos atrás de atravessar a cidade de São Paulo, da zona leste para a zona oeste, que quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando, de ônibus, que é difícil. Sendo difícil, sendo fácil, para o cérebro é uma rotina, é uma coisa que já está instalado lá, que ele não precisa pensar, que ele já conhece, então é uma zona de conforto. Não é se é bom ou se é ruim, é uma zona de conforto. Isso é um conceito muito importante para vocês guardarem comigo aqui para a gente chegar lá onde eu quero chegar. E aí eu vou fazer um exemplo sobre essa questão de zona de conforto, que acho que é mais claro
do que até a relação com o mundo lá fora, mas faz todo sentido com o mundo lá fora também, que é um relacionamento amoroso. Quando você está num relacionamento amoroso que por qualquer motivo que seja já não te faz mais bem, e aí você quer terminar esse relacionamento, que você começa a pensar e não faz mais sentido para você estar naquele relacionamento. Ainda assim, é difícil pra caramba terminar o relacionamento. E aí você começa a pensar que é porque, mas e o que a pessoa vai pensar, ou a pessoa vai sofrer, eu não gosto mais, será que eu gosto ainda da pessoa, será que eu não gosto? Você vai levantar um monte de coisas pra te colocar em dúvida se você tem que terminar aquele relacionamento ou não. E essas dúvidas não é que elas não existem ou que elas não são verdadeiras, mas elas também são parte de um esforço do cérebro de se manter naquele relacionamento, porque por pior que ele possa ser, ele é uma área conhecida. Você fora daquele relacionamento é o quê? O cérebro não sabe, nem você sabe, na verdade. Então, é fora da área de conforto. O cérebro não quer ir pra fora da saída da área de conforto. Então, muita gente às vezes acaba ficando num relacionamento ruim, às vezes até num relacionamento abusivo, porque tem essa dificuldade de passar essa barreira do que sou eu sem a zona de conforto, fora da zona de conforto. Sair da zona de conforto, o nome já diz, não é confortável. E pro cérebro é extremamente desconfortável. Então, às vezes, a pessoa vai lá e termina. E termina até convicto de que não deveria ficar mesmo naquele relacionamento, de que é a coisa que para ser feita e de que não quer mais estar naquele relacionamento. Ainda assim, a pessoa, o quê? Sofre, chora, se questiona se realmente foi a decisão certa. Em outros momentos, sabe que foi a decisão certa. Em outro momento, volta atrás e fica pensando se foi mesmo a decisão certa, se deixa levar pelo sentimento dos outros, e muita gente acaba até voltando pro relacionamento, mesmo sabendo que não quer aquele relacionamento. Por quê? Porque o cérebro tá numa briga interna, fisiológica, de querer voltar para aquilo que, mesmo sabendo você que é ruim, é uma zona de conforto, é uma área conhecida. É um andar de bicicleta que você não precisa pensar, você só monta na bicicleta e sai. Então, pro cérebro, até para ele economizar energia, e também um pouco assim, instinto de sobrevivência, é melhor para ele estar naquele negócio ruim do que ir para um novo que é desconhecido. Porque um novo vai exigir o quê? Aprendizado, vai exigir que você saiba quem é você sem aquele relacionamento, vai exigir que você pare para pensar na sua vida, vai exigir que você crie novas rotinas. Criar uma nova rotina gasta energia, gasta tempo, porque uma rotina nova às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa mais complexa. Então, por exemplo, se você mora com a pessoa e você se separa, você vai ter que morar em outro lugar, você vai ter que se acostumar como chegar aí para o trabalho de um outro lugar, que talvez demore mais tempo, você vai, sei lá, montar um apartamento que tem um monte de desafio de montar uma casa, comprar, gastar dinheiro e viver a insegurança, às vezes financeira, mesmo que seja temporária, de ter que fazer esse tipo de investimento. Então tem uma série, você vê que tem uma série de inseguranças, de coisas novas que, por mais que seja por um bom motivo, gera uma sensação de insegurança, de um terreno que você não sabe onde você tá pisando. Isso pro cérebro é terrível, porque ele vê essas coisas como uma ameaça. E como uma ameaça, fisiologicamente falando, ele começa a criar um monte de hormônio de estresse, cortisol, essas coisas. E aí você se sente estressado o tempo inteiro, até sem perceber. O seu cérebro está gastando muito mais energia para entender e se adaptar a essa nova situação. Então, nesse exemplo que eu dei do relacionamento amoroso, mesmo quando você termina convicto e sabendo que é a decisão que você tinha que ter tomado, ainda assim, principalmente assim, as 3 primeiras semanas, é horrível. Você não sabe quem é você não sabe, às vezes você vai duvidar se tomou a decisão certa ou não. Você vai se sentir mal, vai ter dia que vai se sentir para baixo, vai ter dia que você vai se perguntar se realmente foi isso que devia acontecer, e tem dias que você até vai estar bem, mas vai ter uma sensação de que falta alguma coisa, ou de que alguma coisa está esquisita e você nem sabe o que é, e na verdade é muito da sua cabeça, do seu cérebro, que fisiologicamente tá assim meio que num sofrimento. Agora, pegando tudo isso que eu dei o exemplo da relação amorosa, pega tudo isso e aplica na vida lá fora. Então assim, a vida no Brasil é algo que, independente se era mais fácil ou mais difícil, se estava mais organizada ou menos organizada, era uma vida que a gente conhecia e normalmente, para a maioria das pessoas, já conhecia há muito tempo.
Então, eu mudei do Brasil com 36, 37 anos. Então, a minha vida inteira no Brasil. Então, essa era a vida que eu conhecia. A maneira de resolver problemas era uma coisa conhecida. Onde eu tinha que ir para resolver tal coisa era uma coisa extremamente conhecida. Então, tudo estava muito guardado no meu cérebro de uma forma muito automática, que eu não tinha que gastar muita energia para ficar pensando como resolver um problema simples, como, por exemplo, criar um BSN, que é o CPF daqui. Eu sabia que o CPF é com a Polícia Federal, ou com a Receita Federal, na verdade. Então, eu já ia no site da Receita Federal, já sei que é lá. É automático essas coisas. A gente já sabe que a gente vai crescendo e aprendendo essas coisas. Quando você muda de país, você não sabe nem o básico. Então, assim como o exemplo do relacionamento, a gente saiu daquela zona de conforto, onde a gente conhece tudo, onde mesmo as coisas ruins já são conhecidas e a gente já se encaixa, inclusive nas coisas ruins, para entrar num cenário que a gente não tem a menor ideia de nada. Para ajudar, a gente não fala nem a língua direito do país. Então você consegue imaginar a situação de pânico que o seu cérebro tá o tempo inteiro, porque não é só quando você tem um problema. É o tempo inteiro. Porque o seu cérebro tá num lugar completamente novo, que ele não sabe de nada, que ele não reconhece nada ao redor, que mal ele reconhece você mesmo naquele ambiente. Porque quem é você num país novo quando você acabou de mudar? Sendo bem honesta, a gente é quase nada, porque a gente tá se reconstruindo. Quando a gente muda de um país, a gente tá quase que construindo a vida do zero. Algumas pessoas não saem tanto do zero, como, por exemplo, quem vem transferido por causa de trabalho, que essas pessoas já saem com isso, pelo menos, resolvido, mas tem todo um resto para resolver, uma casa onde você vai morar, o bairro onde você vai morar, o idioma, referências de até as coisas pequenas, tipo ir no supermercado e saber o que comprar, né? Então pensa, esse raciocínio todo, pense para coisas grandes e para as coisas pequenas. Então assim, eu chegava no mercado, precisava comprar manteiga, coisa mais básica e idiota da vida. Aqui tem o que eles chamam de Zizout Butter, que é uma manteiga com sal marinho. Aí tem as margarinas, que eu não conseguia nem distinguir a diferença da manteiga e da margarina, porque ainda tem a questão do idioma. Eu não conseguia saber qual que era a manteiga, qual que era a margarina. E mesmo das que tem manteiga, depois quando eu descobri a diferença, manteiga, tinha manteiga de vários nomes e várias marcas. Porque no Brasil você já tem uma referência de marca que foi também sendo construída aos poucos, porque sua mãe comprava tal manteiga que era melhor, ou porque pelas manteigas que você já experimentou, propaganda na televisão. Todo esse conceito de que essa manteiga é melhor que a outra já foi construído ao longo de um tempo. Chega aqui é do zero. Então eu tô falando na manteiga, é um exemplo bem simples, mas põe isso em várias coisas e várias questões da vida, que aqui o seu cérebro está incompleto, totalmente fora da zona de conforto. Então é muito difícil. O início da adaptação é muito difícil, porque além de toda a dificuldade que a gente tem de resolver coisas, que tem muita burocracia para resolver, e a saudade da família, a saudade dos amigos e todas essas coisas, ainda tem um cérebro dentro de você brigando contra tudo isso e te dizendo que você tem que voltar pro Brasil, porque na cabeça dele, né, não, no funcionamento do cérebro, é mais fácil. Porque talvez fosse mais fácil mesmo, que é a história do relacionamento, né? Pode ser pior a vida no Brasil, ou melhor, não sei, mas mesmo que se fosse muito pior a vida no Brasil, se fosse o caso, ainda assim é uma zona conhecida, é uma zona de conforto. E a cabeça da gente sempre vai querer ir para a zona de conforto. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim. A cabeça da gente sempre vai querer ir para a zona de conforto. E quando a gente muda, a gente está fora da zona de conforto, não em uma coisa. Porque quando eu dei o exemplo do relacionamento amoroso, eu tô falando de uma questão na vida, que é a sua questão amorosa. Seu trabalho continua igual, você não termina um relacionamento e um emprego ao mesmo tempo, não necessariamente, mas ou não um por causa do outro, mas assim, você terminou um relacionamento, seu trabalho continua igual, a relação com a sua família provavelmente continua igual, com seus amigos, talvez vai ficar até mais fortalecido, as outras coisas continuam normal, continua você dentro de uma zona de conforto com todo o resto da sua vida. Agora, quando a gente muda de país, a gente tá fora da zona de conforto em praticamente tudo. Então, por exemplo, no meu exemplo, até mesmo no relacionamento, eu estava, de certa forma, também fora de uma zona de conforto. Por quê? Porque era um momento novo entre a gente, em que a gente deixou de ser os namorados que namoravam à distância para conviver diariamente morando juntos numa casa, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, eu nunca morei com ninguém.
né? Nunca morei junto com nenhum partner. Então, também, até isso, mesmo sendo a parte que estava mais resolvida, que era pouco mais confortável, ainda assim, era uma coisa que eu estava fora da zona de conforto. Então, você imagina como é pra cabeça da gente, o nó que isso dá. Que não é só emocionalmente, psicologicamente, é fisiologicamente, né? O cérebro tá estressado produzindo hormônio de estresse por causa disso. Como é que a gente vai se sentir bem nesse cenário todo? Então é muito difícil mesmo, né? E é uma briga interna muito grande. E é importante a gente saber esse tipo de coisa, entender um pouco como isso funciona, porque a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Bastante paciência, bastante passiflorine. Nossa, passiflorine, agora eu tirei assim, ó. Bons tempos que eu estressava e tomava passiflorine. Enfim, muito suco de maracujá e, sei lá, calmantes naturais e terapia. Importante fazer terapia para também passar por esse momento, ou pelo menos se envolver com outras pessoas que estão passando pela mesma experiência, para trocar ideia, para poder passar, porque é tipo uma arrebentação, né? Com o tempo, seu cérebro também vai acostumando. E tudo isso que era uma zona de, né, fora da zona de conforto, que era uma zona de desconforto, começa aos poucos, mas é aos poucos, a ser uma zona de conforto. Aí você começa a reconhecer a casa onde você mora como sua casa, né? Porque antes a referência do seu cérebro do que era sua casa era também outra. Então você começa a reconhecer a casa como sua casa, começa a virar uma zona de conforto novamente. Você começa a reconhecer aquele trabalho como seu trabalho e começa a virar uma zona de conforto, o seu ritmo de vida, a sua rotina, as coisas boas, as coisas ruins, tudo começa a entrar numa zona de conforto. Mas isso leva um tempo, e esse tempo é variado, porque tem gente que se adapta mais rápido, tem gente que demora mais para se adaptar, tem gente que tem mais dificuldade, então varia muito de pessoa para pessoa, varia da situação, né? Então, tem gente, acho que quem vem com trabalho, por exemplo, se adapta mais rápido, porque além de ter essa segurança financeira e também emocional de ter um emprego, tem contato com outras pessoas, acaba tendo apoio e socializando, isso também ajuda demais o cérebro a entrar nessa zona de conforto, mas varia da experiência de cada um, varia do que cada um está vivendo, varia do que cada um deixou para trás, varia de muitas coisas, mas de qualquer jeito, independente do tempo, é passar a arrebentação. Então, para quem tá nesse momento, né, que acabou de chegar ou chegou há pouco tempo e tá nesse momento se sentindo uma bosta, que eu vou te dizer que eu me sentia uma bosta, porque eu a vida inteira fui independente, fazia tudo sozinha, resolvia tudo sozinha. De repente tô aqui, eu não sei como resolver um nada, eu não sei nem, como eu dei o exemplo no começo, eu não sei nem com quem que eu tenho que falar pra resolver um CPF, em que órgão. Você não sabe nada de nada, você se sente uma bosta, se sente inútil, você se sente... Mas por quê? Porque você tá completamente fora da zona de conforto, seu cérebro tá gritando todo dia e é realmente muito difícil, mas tem que ter a paciência, tem que ter essa clareza na cabeça de que é uma fase, de que tem que passar a arrebentação e que ao passar a arrebentação as coisas vão melhorando, você vai se encontrando e às vezes você vai encontrar até uma pessoa muito melhor do que aquela pessoa que saiu no Brasil. É isso, eu espero que eu tenha ajudado, principalmente quem está nessa fase difícil, que realmente é complicadíssimo, mas o que eu posso dizer para vocês por experiência própria é que passa. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, que eu faço vídeos aqui, modéstia à parte, bastante interessantes e tento ajudar todo mundo. Deixe nos seus comentários aí qual é a fase que você está passando, se você está para vir, se você já veio, se já passou por essa fase. Enfim, os comentários me ajudam muito a trazer conteúdos aqui para o canal. Tem muita gente que me procura lá no Instagram, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. Tem muita gente que vai conversar comigo lá e acabam me trazendo várias ideias, porque tem muitas coisas que eu já não lembro mais. Esse é um vídeo que é uma experiência que eu passei, mas eu já não lembrava mais, e conversando com alguém, eu falei, poxa, eu preciso muito falar disso no canal, que é muito a minha pegada aqui no canal e é importante, é uma coisa bastante importante de entender. E muito obrigada por me assistir.